Então, galera, chegamos na última semana da nossa capacitação e só está faltando agora integrar o nosso front-end que a gente criou em Next com um back-end para conseguir persistir aqueles dados que a gente estava tratando apenas em memória. Então, eu criei aqui um back-end simplesinho, uma API para salvar nossas receitas e ela é bem básica, não tem muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes de código aqui, de como é que eu implementei isso, porque não é o foco aqui, o foco é só fazer a integração. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é mostrar como que instala o projeto, como que faz o clone aqui no Git e como que inicia o projeto lá para a gente conseguir utilizar ele. Não está utilizando o banco de dados em si, a gente está salvando as receitas no arquivo JSON, então o armazenamento não é no banco de dados em si, mas é o suficiente para conseguir persistir e a gente conseguir ver as funcionalidades da integração. Eu não vou entrar em detalhe de código, de documentação aqui, eu só vou deixar o link para vocês, vocês podem dar uma olhada aqui se tiverem curiosidade. O foco aqui não é aprender back-end, é aprender integração do front com a nossa API. Então, o primeiro passo para configurar o nosso back-end, eu vou vir aqui no repositório, o link eu vou deixar para vocês na descrição e também lá na tarefa. Então, vocês podem vir aqui no GitHub, em Code, copia aqui a URL para clonar, seleciona uma pasta no seu computador que você quer salvar esse back-end, de preferência do lado de onde você salva o seu front-end, para ficar tudo organizado, e abre no terminal, eu já abri aqui, tá nessa pasta aqui, a gente digita git clone e cola o link, ele vai fazer o clone. Aí a gente pode entrar dentro da pasta, que eu vou chamar receitas Byron Backend, e abrir com o VS Code. Aqui no projeto, vamos abrir o terminal e fazer algumas configurações. A primeira delas, vamos instalar os pacotes npm com npm i. Ele vai instalar a Node Modules aqui. Agora, outra coisa que a gente precisa fazer é colocar as nossas variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente são variáveis que falam para o nosso aplicativo como ele deve se comportar. Aqui, na raiz do projeto, tem esse arquivo .env.example, que ele tem os exemplos do que você deve configurar, mas ele não está configurado em si. Então, você clica aqui na raiz do projeto, vamos criar um arquivo .env, e dentro dele a gente vai colocar a única variável que a gente criou, que é a porta que o nosso back-end vai rodar. No caso aqui, porta 3001, eu vou só copiar isso aqui que está no exemplo, vou colar aqui no .env, está pronto. Agora eu posso abrir o terminal, tá, npm run dev, que ele vai rodar a nossa aplicação na porta 3001. E também tem uma documentação, vamos ver o que tem na nossa aplicação aqui para a gente utilizar. Quando a gente abre aquele link, localhost 3001/api docs, ele tem um resumo do Swagger aqui, né? O Swagger é um aplicativo, é uma ferramenta para mostrar a documentação da API. Então, aqui tem todas as rotas que a gente pode utilizar. A gente tem uma rota get de receitas que retorna todas as receitas. A gente tem uma rota post para criar uma nova receita. A gente tem uma rota get passando o ID da receita para obter os dados de uma receita pelo ID. A gente pode atualizar uma receita e deletar uma receita. É basicamente o que nosso aplicativo pode fazer no front-end. Então, a única coisa que a gente precisa é integrar isso aqui lá com o front-end. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Swagger, para vocês terem uma ideia de como é que está funcionando a nossa API. Aqui, nessa primeira rota que retorna todas as receitas, vocês podem clicar para abrir essa caixinha aqui, né? Vocês podem ver aqui, ele vai dar a descrição do que a rota faz. Vocês podem ver as respostas que ele consegue mandar de volta. Então, ele pode mandar de volta a nossa lista de receitas aqui, que vai ter o ID, título, categoria, todas as descrições aqui. E quando ele fizer isso, ele vai retornar com o código 200. E a gente pode testar isso daqui. Ele vai fazer uma requisição de verdade para nossa API. É só clicar aqui em Try It Out e Execute. Ele vai fazer a execução, né? Aqui ele mostra o comando que ele fez, qual a URL do comando que ele utilizou. Então ele chamou localhost 3001/api/recipes. E aqui ele mostra o que ele mostrou de resposta. Então a resposta foi um JSON com as receitas que a gente já tinha lá no nosso front-end. Eu só copiei elas aqui para o nosso back-end e elas estão aqui. A mesma coisa pode ser feita se você passar um ID. Então, por exemplo, eu quero só os dados da receita 1, só do nosso bolo de chocolate. Eu vou vir aqui
na rota de get de receitas por ID. Vou clicar em try it out. Eu posso passar o ID da receita aqui, no caso 1, e quando eu executar, ele vai me dar a resposta 200, né, que deu tudo certo, e o JSON de resposta com só o resultado da primeira receita que a gente pediu. Beleza? A mesma coisa dá para você fazer criando uma receita. Você pode passar os dados aqui direto pelo Swagger. Dá para passar todos os dados aqui. Dá para fazer um put, né? Um put é a rota para alterar, para atualizar uma receita. Você tem que passar o ID. Aqui em Try It Out você pode passar o ID da receita que você quer atualizar e os dados. E para deletar, você só passa o ID do que você quer deletar. E aqui ele mostra os tipos de resposta que podem dar. Se ele achar a receita que você quer deletar, ele vai dar 204 e a receita vai ser deletada com sucesso. Se ele não encontrar a receita, vai dar 404. Então tem isso em todas as rotas. O Swagger serve para mostrar isso pra gente, mostrar como é que funciona a nossa API e facilitar a integração. Aqui no front-end eu vou criar uma branch para a gente fazer a integração. Então vai ser git switch -c feature API integration. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o Axios para fazer as requisições. Então eu vou instalar o Axios aqui. E para facilitar a utilização do Axios, eu vou criar um singleton com ele, que vai ser uma forma da gente utilizar ele passando algumas configurações de base, para não ter que ficar repetindo em toda a requisição. Então a gente vai vir aqui em lib, eu vou criar um arquivo chamado api.ts. Aqui vai ter a importação do Axios, né? A gente vai usar o Axios, import Axios from Axios, e a gente vai criar uma const chamada API, que vai ser do tipo Axios instance, vai ser uma instância do Axios, né? Que vai ser igual a axios.create. E a gente pode passar algumas configurações aqui em Axios Create. Vai ter a base URL, que no nosso caso é http //localhost na porta 3001 /API. E também vai ter os headers que ele aceita. No caso aqui vai ser só application, vai ser content type, né? Application /JSON. É isso aqui que ele precisa para entender como que a gente vai utilizar o Axios. Então vamos exportar isso aqui para utilizar em outros componentes. Export default API. Pronto. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é remover esse initial recipes aqui, porque a gente não vai mais utilizar as receitas que estão na nossa aplicação aqui no front-end. Então vamos remover isso daqui e passar uma lista vazia de receitas. E agora a gente vai pegar essas receitas pela nossa API. Então aqui debaixo dos nossos use states, eu vou fazer um use effect que vai retornar isso aqui, uma lista vazia. Ele só vai fazer a requisição para o nosso back-end das receitas que a gente tem na renderização dessa página, na primeira renderização. A gente não precisa ficar fazendo isso toda hora. Então aqui a gente vai fazer uma função chamada fetch recipes, que vai ser uma arrow function assíncrona, né? Porque a gente está lidando com requisições. Isso aqui vai ficar dentro de um bloco try catch. Aqui no try a gente vai fazer primeiro uma const chamada response, que vai receber a resposta da nossa API. E a gente faz a chamada para a API usando a nossa instância do Axios chamada API, né, que a gente importa lá de lib API. Importamos ponto, aí você seleciona o método que você quer, no caso aqui é um get, e qual a rota que a gente quer. Se vocês lembrarem lá do Swagger, vou abrir aqui, para retornar todas as receitas a gente chama /recipes. Então aqui no get passa /recipes
E para setar as nossas receitas, a gente coloca um set recipes com response.data. Aqui ele está dando um erro, falando que data não existe. A gente não usou o await. Como é uma função assíncrona, ele tem que esperar a requisição chegar para conseguir salvar aqui receitas, né? Então a gente usa um await aqui antes da requisição. E se der erro, a gente tem que mostrar esse erro. Então por enquanto eu vou fazer um console.error, erro ao requisitar as receitas. E vou passar o erro aqui que deu. Beleza. E agora vamos chamar aqui a fetch recipes. Ela tem que ser executada, né? Aí você pode estar se perguntando, por que eu não utilizei, eu não chamei o try-catch direto nessa função aqui do useEffect? Por que eu criei uma nova função dentro da função de useEffect? E é por um motivo bem simples. Quando você usa essa função aqui de callback do useEffect e tenta colocar async, ele não deixa, porque useEffect não pode ser async. Então é por isso que você tem que criar uma função dentro do useEffect, se você for utilizar funções assíncronas, e chamar ela aqui no final. E aí vai funcionar direitinho. Aqui na nossa página de receita, vocês podem ver que já está mostrando. E se eu atualizar? Vocês podem ver que ele demora um tempinho para mostrar. E se eu abrir aqui o DevTools e vir em Network e der um reload na página, ele vai fazer várias requisições aqui. Mas se eu filtrar pela fetch e XHR, que ele pega as requisições para o back-end, e clicar aqui, ó, vocês vão ver que tem a requisição que a gente fez para o localhost 3001. E aqui vocês podem ver a response, qual a resposta que ele mandou. E vem o JSON com todas as receitas, né? Tem a primeira receita aqui com ID1, a com ID2 e a com ID3. Beleza? Essa é a resposta que ele manda pra gente. E ele mostra direitinho aqui no nosso front-end. Pronto, agora que fizemos a nossa requisição, que está mostrando direitinho, vamos remover o que a gente não está usando de import aqui. E já vamos salvar isso aqui lá no Git. Vou fazer um git add git commit -m. Vou chamar um fit de setup do Axios e requisição para todas as receitas. Ótimo. Integramos a parte de pegar as receitas.